Oi, gente! Hoje eu vim gravar um vídeo falando da minha grade curricular da faculdade, que eu falei do vídeo anterior, o primeiro que eu postei. Eu tenho uma colinha aqui e eu vou olhando e pausando para falar. E caso tenha barulhos externos, me desculpem. No vídeo anterior, eu não escutei na hora que eu tava gravando, eu tava tão focada que eu não escutei os barulhos de fora. Enfim. A primeira matéria, assim, né, por ordem que eu anotei, a gente teve desenho tradicional, que era onde a gente fazia os desenhos no papel. A gente teve os desenhos digitais também. E nessa matéria a gente aprendeu algumas técnicas de linha, ponto, ângulos também. Foi bastante interessante. Mas como não é muito minha área, eu não foquei tanto. A gente teve também a matéria de empreendedorismo e inovação, onde a gente fez bastante projeto. Foi bem teórico esse primeiro semestre. E nessa matéria eu lembro que a gente fazia bastante projetos, trabalhos em grupo. E o último trabalho foi sobre uma startup que a gente criou um modelo assim de plataforma mobile para melhorias na educação. Foi um tema que o professor passou. Teve também a matéria de laboratório de criação e ética. Foram dois professores diferentes, né? E foi bem teórico também. Só teoria, não teve tantos projetos assim. Foi mais explicações. E ética era sobre a ética no trabalho, em como lidar com o consumidor, em como ser também um profissional. Porque, querendo ou não, a gente lida com bastante informações, a gente lida bastante com o cliente, com a internet. Então, tem várias formas. A gente aprendeu sobre direitos autorais, bastante coisas bem interessantes. Então, eu tô fazendo esse vídeo falando da grade curricular para caso alguém tenha interesse e gostar. Talvez falando da grade curricular, queira fazer design, está em dúvida. E esse vídeo ajude, anime a pessoa de fazer, né? A gente teve a matéria também de psicologia da comunicação, que também foi bastante interessante, onde a gente aprendia sobre as formas também de se comunicar com o cliente e a comunicação em si, que é muito importante. Bom, e a gente teve a matéria de projeto integrador, que a professora ela sorteou os grupos e a gente tinha que fazer projetos solidários para as instituições. A gente fez um projeto para o MARP, o museu lá de Ribeirão Preto. A gente fez um projeto em 3D, onde era um projeto sustentável, onde a gente colocava nas lixeiras de lixo um QR Code, onde contava o trabalho de pessoas artísticas e o que elas faziam com cada coisa. Elas reciclavam o lixo, no caso. Por exemplo, o papel. Aí a gente colocava uma arte que a pessoa fez com papel, ou um trabalho que a pessoa fez com um vidro que era jogado no lixo, né? Que é jogado. Então esse foi o nosso projeto. Eu vou até deixar aqui do lado para vocês conferir. Foi um projeto bem legal, foi muito bom. Eu não sei se o vídeo vai ficar muito rápido, muito breve, é porque eu também não quero fazer uma coisa muito extensa, eu quero fazer uma coisa mais curta mesmo. No segundo semestre, a gente teve aula de animação, onde eu até cheguei a falar no vídeo passado. A gente fez alguns projetos em um programa básico, só para ter uma noção. Teve uma aula prática no laboratório, onde o professor fez e solicitou que alguns alunos fossem lá fazer stop motion, que é passo a passo ali da animação. E depois a gente usou o After Effects. Acho que a gente fez uns 2 projetos. Um deles era animar um Papai Noel e coisa assim. Foi muito bacana, foi uma matéria muito boa. Eu vou deixar aqui também, tem um vídeo e tem o outro projeto, eu não sei se eu tenho, mas foi uma matéria muito boa, muito legal. É bem interessante como o curso abordou várias coisas que tem dentro do design realmente. E tem várias áreas, então o que cada um quiser seguir, é só focar que dá tudo certo. A gente teve a matéria de cinema. Eu vou deixar aqui também os cards. Eu vou deixar só o que eu fiz. Eu não sei, se eu ver que tem também o das meninas, a gente formou grupos onde a gente fazia flyers e banners dos filmes que já existem. A gente assistiu algumas... Eram umas curtas, na verdade.
Teve alguns que era de filme, teve uns que era de curtos. E foi muito bacana também. A gente teve uns que a gente recriou o logotipo, fez um banner, aí fez toda a marca assim do filme, colocando, por exemplo, em mocap de capinha de celular e tudo mais. Foi bacana até. Como eu falei até no outro vídeo, eu não achei que foi uma matéria tão interessante assim pro curso, mas tem gente que gosta, então vai do que faz sentido para cada um. A gente teve a matéria de plástica, que eu até comentei também no vídeo passado, que a gente fez bastante coisas manuais também. Eu achei um pouquinho parecido com a matéria de desenho. Tivemos a matéria de técnicas de tratamento de imagem. A gente usou muito Photoshop, a gente tratou pele, fez recortes de cabelo. Foi uma matéria muito boa e funcional e que deu para aprender bastante coisa, técnicas novas que eu nem sabia. Eu achei muito interessante. A gente teve estética e linguagens e fundamentos do design. Eu acho que foi com a mesma professora, a Luciana. Eu vou deixar aqui também, teve um projeto que a gente fez, que foi, eu acredito que seja nessas matérias, que a gente pintou um quadro, foi muito legal, um projeto muito bacana, onde envolveu todas nós do grupo, nós meninas. E eu gostei bastante, a gente pintou o quadro, teve uma ideia, que a professora passou o tema, claro, né? A gente pintou o quadro e depois deixou exposto na nossa unidade. A gente foi no Centro Cultural Palace, que foi exposto também os nossos quadros, ali do lado ali, no centro, né, do lado do Pinguim. E depois os nossos quadros foram expostos na Barão Central, porque a minha era a Barão Independência, lá no Jardim Califórnia. Foi um projeto muito legal, muito bacana. Todos os projetos dos alunos ficaram muito bonitos e muito bacana, uma exposição muito boa. O projeto integrador do segundo semestre, a gente foi um projeto mais liberal, o professor deixou a gente escolher os grupos com quem a gente queria fazer. Tinha alunos novos, né, como eu falei, e a gente era voltado para mídia digital, eu acredito. Eu vou colocar o tema e o projeto. A gente fez o projeto para uma cafeteria, que fictícia também, era nosso, onde a gente fez os posts, a identidade visual, esse logo quem criou foi o meu colega, ficou muito bonito, muito bom. E eu vou deixar aqui os posts também que a gente criou. E foi um projeto bacana também de desenvolver. Cada projeto integrador, ele é proposto com um tema. Eu vou até listar aqui todos, para depois vocês conferirem. É muito bacana, é um tema proposto que a gente tem que elaborar e fazer projetos em cima dele. Todos esses componentes foi do primeiro e segundo semestre de 2023. Aí, agora passando para 2024, no primeiro semestre, a gente teve uma matéria chamada Design 3D. Foi uma matéria muito boa, a gente desenvolveu bastante coisas e todo mundo caminhou junto, aprendeu. A gente criou uma drágena e um remédio, foi muito bacana. Teve a criação de um anel, teve a criação de um sorvete e teve a criação do Funko Pop, que foi até o nosso último trabalho para dar nota e cada um tinha que criar, e o projeto do pessoal ficou muito bacana. O meu eu vou deixar aqui, ficou bom também, para uma pessoa que nunca mexeu em 3D. Foi muito bacana, porque eu criei o corpinho, o tênis. Nossa, eu gostei muito de criar o tênis, ficou muito bonito. Eu vou deixar aqui também, todo passando aqui rapidinho, só para vocês conferirem, mas foi muito bacana. E a próxima matéria foi o design editorial, que é basicamente a diagramação dentro do design. Onde no campo do design você pode ser diagramador também, se você quiser, onde você faz a revista, o texto, a composição. A gente aprendeu bastante a teoria, que é importante para essa parte, e a prática. A gente fez bastante projetos de revistas e teve de livros também. Eu fiz eu vou deixar até um mockup aqui. Eu vou ver se eu consigo pôr o vídeo que eu gravei. Ficou muito bacana esse projeto. Eu gostei do meu livrinho. E a gente aprendeu a teoria, porque querendo ou não, na hora de diagramar, você tem que combinar a posição certa da imagem com o texto em si, como ele vai ser e como que ele vai
ornar com as imagens e o elemento todo em si, porque tem aqueles escritos que ficam ali em cima, página. Foi uma matéria muito bacana, eu gostei, eu gosto e me interesso por essa área de diagramação, mas por enquanto eu tô com foco em outra coisa no momento, né? Então, a outra matéria muito bacana que eu gostei bastante foi de fotografia. Eu já gostava de fotos, quem já viu meu perfil já viu como eu tiro as fotos. Eu tenho bastante um critério, sou bem criteriosa com imagem, com luz, até com as minhas próprias fotos, ou quando eu vou num lugar e quero tirar foto de algum objeto, ou do cenário em si, do espaço. Eu gosto bastante de... Eu vejo tudo, é que eu acho engraçado, que as pessoas só chegam e tiram foto assim, não de qualquer jeito, mas do jeito delas, né? Aí eu falo, não, posiciona aqui, foca nisso, a luz, ajeita a luz. E as pessoas mesmo gostam que eu tire a foto assim pra elas. Ah, faz a foto ali pra mim que você faz melhor. Então, e essa matéria eu gostei muito, porque querendo ou não, o celular é diferente da câmera fotográfica. E a gente aprendeu a mexer na câmera fotográfica realmente. E tem que ajeitar o ISO, tem que ajeitar... Tem um monte de coisinha assim muito interessante que eu gostei bastante. Eu queria trabalhar com fotografia, teve um tempo, mas tem que ter câmera, luz. Ainda é uma coisa que eu penso, mas eu não sei se eu pretendo. Mas fica aí. Mas foi uma matéria muito interessante, eu gostei bastante. Isso conta até para você ter uma noção, porque mesmo que você não for trabalhar com fotografia, é interessante porque você vai ter noção de coisas assim que vai te ajudar na hora de você trabalhar dentro do computador, entende? Eu acho assim, fez super sentido, foi uma matéria que eu gostei bastante. O Jeff, que deu aula pra gente, é um ótimo professor, agradeço demais. E todo mundo gostou também, foi uma coisa muito bacana. A gente fez grupos e nossos grupos tiravam foto da escola, da universidade em si, focava. Depois, os projetos finais, a gente fez fotos nossas mesmo no estúdio, então foi muito bacana, foram várias experiências muito boas. Teve matéria de programação visual e infografismo, foi com o mesmo professor de diagramação. Eu achei um pouco parecido as duas matérias. Eu vou depois pôr um textinho aqui só para explicar, porque eu não tô lembrada do que foi, mas também explicação de composição visual. Eu acho que uma matéria ajudou a outra, então foi muito bacana também. E é claro, a gente teve a matéria, a que eu mais estava esperando, que era de identidade visual. Foi muito boa, muito bacana, a gente criou projetos em grupo. Eu vou deixar algumas coisinhas aqui, passando rapidinho. A gente teve a parte teórica, que é muito importante, e a parte prática, onde a gente criava identidades visuais para comércios locais reais, né? E também para projetos fictícios. A parte boa é essa, a gente, não sei se ela propôs que fosse, acho que sim, teve uma hora que ela propôs projetos fictícios e outros eram projetos para comércios locais, para marcas reais, né? Foi muito interessante o desenvolvimento dos alunos, todo mundo ali envolvido, cada um cria uma parte, e depois a gente apresenta para a turma toda, e isso gera até um projeto no Behance, né, para cada um. Então foi muito interessante e eu gostei bastante. Você aprende a ter noção da identidade visual, sobre tipografia, cores, arquétipos, que é muito importante também usar. Uma coisa muito bacana e que as pessoas deveriam investir mais em relação à identidade visual, que é uma coisa que agrega bastante a marca e o posicionamento da pessoa na rede social em si e também nos arredores. É porque ultimamente tudo está sendo na rede social. Por mais que você tenha um comércio local, a pessoa vai te procurar no Instagram antes de visitar o seu comércio. Então é sempre bom investir nas plataformas digitais. E o nosso terceiro PI, que é o projeto integrador, foi muito bacana também. Como foi com o professor da aula de diagramação. O projeto em si, o tema, porque assim, são 4 projetos e cada um tem um tema definido desde o começo do ano, no currículo proposto. Então, bateu certinho que o professor foi o mesmo
da matéria de diagramação e a gente fez uma revista. Foi muito bacana, a revista de cada um ficou muito bonito, muito legal, todo mundo desenvolveu. E eu penso assim, eu acredito na capacidade de todo mundo, que todo mundo é capaz de desenvolver aquilo que ele quer. E eu vi isso durante muitas coisas ali no nosso curso, tudo fluiu, tudo foi acontecendo, os projetos dos alunos. Então, as pessoas têm que acreditar mais em si mesmas, né? E o nosso tema, por mais, assim, o projeto tem um tema, mas aí cada um escolhe o seu. Então, que o nosso grupo propôs, foi das princesas da Disney, de desmitificar, eu falei certo? Enfim, de tirar toda aquela configuração de um cenário perfeito, de o príncipe encantado e tudo mais. A gente colocou a história de cada princesa, falando o cenário real realmente, e também, com curiosidade, a gente envolveu a parte do design, falando uma curiosidade sobre o filme, por exemplo, que tal filme foi criado de forma 2D e teve isso, aquilo. A gente fez muita coisa bacana, ficou um resultado muito legal, muito... Nossa, eu vou ver se eu consigo o vídeo, eu não sei, eu acho que eu tenho também um PDF, tá tudo guardado comigo. E a gente imprimiu, tá? A gente imprimiu, ficou muito bonito. Você vê a revista assim nas suas mãos, é uma coisa muito bacana, gente, porque você vê que é um projeto seu e que deu certo, né? Bom, eu agradeço muito, né, a todas as meninas envolvidas, principalmente a minha amiga de dupla, né? Ela correu muito atrás, porque como mora em Ribeirão, eu não morava em Ribeirão, e como ela morava, ela correu muito atrás, assim, da parte de produção, da gráfica, de impressão. Então, teve bastante esforço da parte dela, eu agradeço demais. E, assim, foi um dos melhores PI, assim, que eu gostei bastante do resultado final e do desenvolvimento. Foi muito bacana. Bom, no quarto e último semestre da minha faculdade, da minha graduação, a gente teve a matéria de tópicos especiais em design gráfico e design emergente, que foi com o mesmo professor. A gente fez fazer edições conforme as atualidades do mercado, do design. Foram matérias bacanas e esse último semestre foi muita prática, muita mesmo. Acho que teve mais práticas do que teoria. Foi bastante legal o desenvolvimento, eu vou deixar alguns projetos se eu encontrar. Tivemos também a matéria de produção em mídias sociais. Eu acho que o nome da professora era Jéssica. A gente realmente produziu para mídias sociais. A gente aprendeu bastante de marketing, bastante de inbound marketing, estratégias, foram coisas muito bacanas também. E produção, a gente produziu as mídias sociais, apresentava para a sala. Foi um semestre cheio de projetos, muita prática mesmo, uma coisa muito bacana. Como foi muita prática, não tem muita teoria envolvida e nem muito o que falar exatamente, porque foram muitos projetos, a gente fazia, entregava e ia, realmente colocando a mão na massa. Tivemos a matéria de design de embalagens, onde a gente aprendeu a ter noção sobre as embalagens, sobre como é a criação. É uma coisa muito interessante. Eu não sou dessa área, não tenho foco nessa área, mas eu gostei de aprender, eu tive bastante noção, porque a gente criava no Photoshop a arte e colocava no mockup no produto. Então você tem que ter noção de sangrias, a gente mexeu no Illustrator também, né? Porque abria a margem assim, as margens que o professor já dava pronto pra gente colocar, ver, ter a noção. Foi muito bacana, muito interessante, porque você tem que montar o rótulo também, ver onde vai ficar cada coisinha, cada informação, cada elemento, a gramatura ali do produto, quantos gramas, sabe? Muito interessante, muito bacana. E eu gostei um pouquinho de saber um pouco dessa área. Uma matéria muito esperada por mim antes de começar as aulas, né? Porque sai a grade curricular, foi de UX e design. UX e ergonomia, UX design e ergonomia. Isso. Onde a gente fez sites. E foi muito bacana, eu gostei bastante também. A gente criou o wireframe, protótipos, fez toda
o desenvolvimento de ergonomia para desenvolver para o servidor, de como aquele site vai ficar visual e viável, com os elementos todos separados certinho. Porque assim, o site não basta ser só bonito, uma coisa só visual, ele tem que ser funcional. Então, a gente organizou todas as... A gente teve um estudo, uma teoria antes disso, para ir para a prática de aprender a fazer, a montar o site de forma... Eu vou até colocar as fotos aqui, ficou muito bacana. A gente montou, fez um grupo, cada pessoa fez uma parte, colaborou com alguma coisa. E essa matéria foi todo um preparatório também para o nosso PI, o nosso quarto e último PI, o Projeto Integrador, que é o nosso TCC. Onde a gente realizou a criação de um site realmente, colocou na plataforma, a gente fez pelo Figma. Então, a gente fez até os projetos, né, da matéria no Figma, foi muito bacana, uma plataforma que eu gosto bastante. Eu já tinha usado antes para criar uma plataforma mobile do curso técnico que eu fiz lá na ETEC, de onde eu morava, em São Simão. E foi muito bacana a experiência, tanto lá quanto na minha faculdade, com o Figma, e é um site muito bom para criação e para desenvolvimento. O nosso projeto integrador, ele foi de criação de site, onde a gente era uma agência e a gente tinha que propor alguma coisa. A gente era uma agência de design, onde a gente fazia posts, identidade visual e tudo mais. Era mais voltado para post, no caso. Então, cada um criou a sua arte, colocou no site que todos nós desenvolvemos, e ficou um resultado muito bacana, muito legal mesmo. E tinha também a parte escrita, eu ficava bastante também com a parte escrita, que era o documento TCC, a norma ABNT. Então foi muito bacana toda essa experiência, a criação do site. O PI que eu mais gostei, eu acho que foi o da revista, que foi muito, mais interessante assim para mim, no caso. Bom, então eu vou finalizando o vídeo por aqui. Foi um vídeo bem resumido, eu acredito ainda que vai ficar um pouco extenso, só que eu não queria deixar ele muito longo, mas vamos ver o resultado aí final. E eu espero que vocês tenham gostado, e para que caso alguém tenha curiosidade, eu gostaria de fazer o curso. Eu vou deixar os projetos, vou deixar algumas coisas na legenda também para explicar. E caso tenha algum ruído de fundo, às vezes eu não consigo escutar ou perceber, mas faz parte e é isso, pessoal. Muito obrigada. Eu pretendo trazer mais vídeos também. Então, por hoje é só. Tchau!